Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Vamos aproveitar que estamos de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 3 até o verso de número 9. São Marcos, capítulo 14, a partir do versículo de número 3. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Maxwell, da sua esposa, a irmã Betânia, das irmãs, por ter nos convidado para essa noite, nós trazermos uma palavra de Deus ao coração da igreja do Senhor. Todos encontraram São Marcos, capítulo 14, versículo 3, diga amém. Diz assim a palavra do bom Deus: E estando ele em Betânia assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Verso 4: E alguns houve que em si mesmos se incomodaram ou se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, e quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Diga amém. Poder sentar, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, para essa noite, eu quero vos pregar uma palavra de Deus sobre o seguinte tema: a adoração sincera. Se você sair daqui esta noite um ouvinte praticante e não um ouvinte negligente, nós podemos acreditar que o Deus de milagre, Ele inculta na nossa mente, a mente de Deus, transmite ao nosso coração as verdades que nós precisamos praticá-las no dia a dia. Esse texto de Marcos capítulo 14, ele vai se repetir em Mateus capítulo de número 26, ele vai se repetir em Lucas capítulo de número 22, e ele vai se repetir no Evangelho de João capítulo de número 12. Esse texto, como eu faço questão de frisar, o último versículo, se você prestou atenção na leitura, ele fala que a história desta mulher será contada em toda a parte do mundo em que este evangelho for pregado. A mensagem desta mulher, a história desta mulher, é uma história que nos chama a atenção para essa noite. Meus amados, quando nós lemos o capítulo de número 14 de São Marcos, nós percebemos que há uma ligação anterior a este capítulo 14, ou seja, há um contexto imediato deste capítulo 14, e o contexto imediato é o seguinte: Jesus estava prestes a acontecer em Israel, uma das maiores, ou senão a maior festa dos judeus, que era chamada e que é chamada a festa da Páscoa. Os judeus comemoravam a Páscoa, e na Páscoa lá possuíam dois elementos principais. O primeiro era o cordeiro,
apontando para o sacrifício para a redenção dos pecados da humanidade. O segundo era os pães asmos, que fala do sacrifício, dos sacrilégios, dos sofrimentos que a nação de Israel passou na terra do Egito por cerca de 430 anos. E este contexto fala que faltavam poucos dias para a festa da Páscoa. Mas se você observar o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 14, diz-nos que os principais líderes da nação de Israel, junto com Caifás, já se juntavam, já tramavam nas cortinas, nos escondidos, já tramavam a morte do nosso Salvador. Mas não sabiam eles que não era a mente deles que iria executar a Jesus, não eram os planos deles que iriam executar a Jesus. Até eles frisam que só poderia fazer isso logo após a Páscoa, para não trazer um alvoroço sobre o povo. Mas Deus queria que o seu filho subisse ao madeiro justamente na Páscoa, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, não é o carneiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E por isso, não pelo propósito do homem, não pela mente humana, mas pelo propósito divino, pela mente de Deus, ele teria que ser crucificado durante a Páscoa, porque na Páscoa o cordeiro era morto e apontava para a redenção de toda a humanidade. Mas, amados, Jesus, a Bíblia diz no verso 1, que Jesus estava antes destes acontecimentos. Jesus estava em um vilarejo por nome de Betânia, e nesse vilarejo, a convite talvez de Simão, Jesus estava em uma casa, e nesta casa havia um banquete, uma festa preparada para Jesus. Nesta casa, pela narrativa dos 4 evangelhos, você percebe que lá tinha cerca de 17 pessoas dentro desta casa. Lá estava Jesus, lá estava Marta, lá estava Maria, lá estava Simeão e lá estava Lázaro, e os 12 discípulos estavam lá com Jesus, formando 17 pessoas que estavam naquela casa. E estando naquela casa, a Bíblia diz, ou melhor, a história diz que aquela cidade ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, aonde logo mais Jesus seria levado e crucificado. Dentre estas 17 pessoas, nessa mensagem que eu quero trazer a vocês, nós iremos destacar 3 pessoas importantíssimas neste texto. Não é que as demais não tinham importância, mas estas 3 elas vão saltar aos nossos olhos como quando lemos esse texto. A primeira é a mulher chamada Maria. Não está descrito em Marcos, mas João faz questão de dizer no capítulo 12 que esta mulher era Maria. A segunda pessoa era Judas, o Iscariote, o traidor, aquele que vendeu a sua alma ao diabo para trair o Senhor Jesus. E a terceira pessoa aí bendita é a pessoa bendita do Senhor Jesus. No texto ele aparece como alguém que veio trazer-nos a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do evangelho, o verdadeiro sentido da glorificação. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque entendemos que o verdadeiro sentido da nossa adoração é Jesus. Quem entendeu que o verdadeiro sentido da nossa adoração é Jesus, você pode levantar a mão e gritar bem alto: o verdadeiro sentido da nossa adoração é o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro sentido da nossa adoração. Não diferente, irmãos, nesse texto nós iremos encontrar Marta sempre ocupada no serviço de Deus. Nós iremos encontrar nesse texto Maria ocupada na adoração a Deus.
E nós iremos encontrar nesse texto Lázaro, o testemunho vivo que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a obra de Deus ela é tríplice. Nós entendemos a obra de Deus de três formas. Primeiro, a obra de Deus é serviço. Segundo, a obra de Deus é adoração. E terceiro, a obra de Deus é testemunho de milagres, irmão. Nós fazemos parte de uma igreja que acredita em milagres, pois o próprio Cristo garantiu que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome tomarão veneno e não lhe farão mal algum. Em nome de Jesus, nós cremos em um Deus de milagres. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, o verso 3, não feche sua Bíblia, pelo amor de Deus. Jesus, no verso 3, ele aparece junto, ou melhor, na casa de Simão, o leproso, que provavelmente não era mais leproso, porque quem conhece a doença lepra não fica perto, e principalmente naqueles dias, e é bem provável que Jesus o tivesse curado da lepra. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você, quando nós nos aproximamos de Jesus, cai por terra toda lepra, toda doença, toda enfermidade, seja ela na ordem física, seja ela na ordem espiritual. Você tem um Jesus que quebra as barreiras da humanidade. Eu não posso, nem você pode pegar Jesus e colocá-lo dentro de uma caixinha e dizer assim: você precisa trabalhar assim, desta forma, desse jeito, desta maneira. Jesus ninguém se coloca dentro de uma caixinha. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele trabalha, e a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode adorar a esse Jesus que não dorme. Você pode adorar esse Jesus que a Bíblia diz que nem dorme, nem tosqueleja. Você pode adorar esse Jesus que a Bíblia diz que não tem nem sombra de variação. Você pode adorar este Deus que Moisés, só de ver a sombra das suas costas, o seu rosto esplandeceu, resplandecia. E quem olhou para Moisés disse: se afasta de nós, Moisés, porque nós não aguentamos ver a glória de Deus na tua face. Seja um adorador sincero, seja um adorador verdadeiro, até que as pessoas vejam em sua vida a glória de Deus, a glória do Pai, a glória de Cristo. Aleluia. A ocasião ainda não era Páscoa, mas de repente, irmãos, dentro daquela casa aparece uma mulher que nós já sabemos que é Maria. E Maria, segundo o relato de Marcos, ela trazia um vaso de alabastro. E este vaso estava recheado de unguento de nardo puro, de muito preço. Há versões da Bíblia que diz caríssimo, muito caro. E quebrando o vaso, lhe deu sobre a cabeça. O vaso de alabastro era um mineral encontrado principalmente no Oriente Médio, ou mais especificamente no Egito. Era uma pedra que era feito para fazer os vasos, e dentro deste vaso existia um perfume, e este perfume era chamado de nardo puro. Este perfume, irmãos, segundo o relato de João capítulo 12, ele possuía 1 libra, trazendo para os nossos dias, esta medida é o equivalente a quase 500 ml. Então não pense que era um vaso grande, era um vaso pequenino, mas dentro deste vaso tinha algo importante, caríssimo e precioso. E nessas 500 ml, você vai pensar: como é que uma jovem conseguiria comprar um perfume tão caro? Segundo o relato de Marcos, o próprio Judas, ele diz aqui no verso de número 5, porque podia vender por mais de 300 dinheiro
Há versões da Bíblia que diz 300 denários, que é o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal. Aí você me pergunta como aquela mulher conseguiu juntar dinheiro para comprar aquele vaso de alabastro com nardo dentro. A Bíblia não diz, mas alguns estudiosos da cultura judaica dizem-nos que as moças, na sua juventude, elas já costumeiramente conseguiam juntar dinheirinho, de dinheirinho em dinheirinho elas iam juntando para comprar este perfume, porque este perfume lhe serviria para as noites de núpcia. Depois do casamento, ela ia colocar este perfume para o seu amado. Isso torna mais precioso esta quebra deste vaso. Isto torna mais excelente a quebra deste vaso, porque nós iremos entender que quebrar o vaso é derramar tudo que tenho, tudo que posso e tudo que eu sou aos pés do nosso Senhor. A Bíblia diz que ela trazia este vaso, dentro do vaso tinha este perfume e ela quebrou este vaso. Ela poderia ter aberto o vaso e pego algumas gotas daquele líquido e ter passado em Jesus. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ela não quis. Ela quis quebrar, porque esta quebra fala de totalidade, de entrega total, completa, plena, abundante. Agora eu vou dizer para você o que Deus está dizendo ao meu coração. Para Jesus, Ele não quer pela metade. Ele não quer pela metade. O inimigo até aceita. O inimigo até aceita as pessoas pela metade, para brincar com ela como brincou com Sansão. Pela metade. É metade aqui e metade lá fora. Eu ouvi alguém dizer assim: eu sirvo a Deus e vou para determinado canto servir o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores, irmãos. Jesus nos chamou aqui porque Ele nos chama a responsabilidade. E Ele diz para nós: eu não aceito coisas pela metade, eu aceito por completo. A sua mente, o seu coração, os seus passos, eles devem estar ligados com a pessoa bendita de Jesus. Não fica brincando com essa conversa de vai e vem. Não fica brincando com essa conversa de ser e não ser, de estar e não estar, de poder e não poder. Não fica brincando. Porque a Bíblia fala, em outras palavras, que Sansão estava brincando com o ser e não ser. E quando o seu segredo foi desvendado, não é que a força de Sansão estava no cabelo, até porque todo nazireu era cabeludo, então todos iam ser fortes. A força dele vinha do Senhor, mas o segredo que ele tinha era com Deus. Ele revelou o segredo, e quando começou os filisteus virem contra ele, ele levantou-se. E a Bíblia diz, um dos textos mais difíceis para quem é cristão ouvir. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Meu amado, com Deus ninguém brinca, com o Evangelho ninguém brinca, com a palavra bendita do Salvador ninguém brinca. Ou você é, ou você não é. Deus me chama, Deus lhe chama a responsabilidade de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro adorador, de um adorador sincero, de um adorador que é veementemente crente na pessoa bendita de Jesus. Às vezes a gente nem escuta mais dizer você é crente, né? Porque alguns têm vergonha de serem chamados de crentes. Nós somos servos de um Deus bendito, e quando o mundo lhe aplaudir, fique preocupado. Quando o mundo bater palma para você, se preocupe. O próprio Jesus disse que nós não fazemos parte desse mundo.
Ou seja, nós não fazemos parte desse sistema. Esse sistema não é para você. Oh, de canta laba, shuri, anda laba, cana, mala, shura, canta laba, caia. Eu quero dizer para você mesmo, esse sistema não é para você. Não é para você. Não é para você. Irmãos, em Maria nós identificamos algumas coisas importantes que eu quero destacar. Maria, ela apareceu nessa história e ela apareceu com um firme propósito. Qual era o propósito dela? Independente do que acontecer, independente do que vão falar, eu vou fazer a quebra do vaso. E o texto deixa bem claro que logo após ela quebrar este vaso, alguns se incomodaram com a quebra do vaso e o derramamento do perfume. Marcos diz que foi sobre os pés, João diz que foi sobre a cabeça, e nós entendemos que foi sobre todo o corpo de Jesus. A Bíblia não tem contradições, irmãos. Você pode pensar que a Bíblia se contradiz, mas a Bíblia não tem contradições. O que um evangelista disse, o outro disse e complementou, enxetou. É como o cego. Um evangelista disse que foi um cego, o outro disse que foi dois. A Bíblia está se contradizendo? Não. É que a Bíblia está dizendo que um trouxe a história, o outro complementou a história. A Bíblia não se contradiz na sua essência. Então, logo após a quebra do vaso, alguns, versículo 4, houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que fez este desperdício de unguento? Eles não ficaram só com raiva, eles se indignaram contra aquela mulher. E ela, irmãos, em seu gesto de amor, em seu gesto de adoração, em seu gesto de serviço público, em seu gesto espontâneo, em seu gesto sacrificial, ela adorou ao Senhor Jesus. Ela adorou a pessoa bendita de Jesus, sem ego, sem oferecer resistências. Ela veio com o coração quebrantado a lhe oferecer o que melhor tinha. Nada a faria desistir daquele propósito. Nós precisamos ter uma vida de propósito, irmãos. Por qualquer vento, por qualquer coisa, você, nós não podemos desistir da caminhada. Até porque Jesus não prometeu facilidades nesta caminhada. Nós estamos estudando na lição das escolas bíblicas dominicais sobre a caminhada cristã. E está sendo fácil? Não é fácil. Mas a recompensa é uma recompensa gloriosa. É aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. É o que Deus preparou para a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Maria se colocou aos pés de Jesus, ela assumiu a posição de serva. Quando Maria, para a cultura judaica, a mulher deveria estar com o cabelo preso, mas para enxugar os pés de Jesus, ela desamarrou os cabelos. Isso fala de humilhação, isso fala de humildade. Na vida cristã é preciso ser servo, é preciso ser servidor e é preciso também ser humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no tempo certo, não é ninguém daqui, é Ele vos exaltará. Então, o princípio do Evangelho é humildade. Ela desamarrou o seu cabelo, se agachou, e a Bíblia diz que ela enxugou os pés do amado Salvador. Eu parei para pensar, todas as vezes que Maria apareceu na Bíblia, ela apareceu de uma forma que as pessoas lhe contrapunham, não acreditavam nela. Quando Maria apareceu em João, capítulo de número 11, se não me falha a memória,
Ela ficou aos pés de Jesus e a sua irmã Marta não a lhe compreendeu. E disse: Senhor, manda que ela venha fazer as coisas comigo, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, andas preocupadas e ansiosas com o que podes fazer, mas Maria cuidou da melhor coisa. Eu te convido a cuidar da melhor coisa essa noite. Mas Maria cuidou da melhor coisa, que foi estar aos pés, ouvindo a minha palavra. Glória a Deus. Na segunda, Maria apareceu nesse texto aqui e foi incompreendida por Judas, seguido pelos discípulos que seguiram a mesma fala de Judas. E na última vez que ela aparece dizendo, indo ao encontro de Jesus e falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não foi compreendida pelos vizinhos e pelos amigos. Pensaram: o que é que tu vai fazer lá, mulher? O homem já desceu a tumba fria, já está morto há 4 dias. Só quem pode fazer este milagre é o próprio Deus. E ela foi clamar a quem? Ela foi clamar ao próprio Deus. E para a cultura judaica, eles acreditam que depois do 3º dia, somente Deus pode ressuscitar alguém dentre os mortos. E qual foi o dia que Jesus chegou lá? Jesus chegou lá no 4º dia e disse: Lázaro, vem. Amacho e canta lá abacaia. Vem para fora. A ordem de Cristo, ela foi obedecida. Lázaro veio para fora. Há até canções que diz que não sabe se ele veio andando, se ele veio flutuando, se ele veio voando, mas eu sei de uma coisa: ele veio, porque todo mundo todo mundo que conhecemos, ele obedece à voz de Jesus. Não tem nada, irmãos, neste mundo que não obedeça à voz do meigo nazareno. Glória a Deus. 3 coisas importantes ocorreram aqui nesse texto. Primeiro, a casa se encheu da fragrância maravilhosa do bálsamo, do perfume. Quando ela quebrou, o cheiro exalou. Isso me faz lembrar de um texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz que nós precisamos ter o bom perfume de Cristo. Eu preciso ter o bom perfume de Cristo, para que quando chegar alguém perto de mim, ela sinta: esse realmente tem o cheiro, esse realmente tem o perfume, este realmente tem os traços, este realmente tem o jeito, este realmente é um seguidor de Cristo. Este perfume precisa exalar de dentro de nós, irmãos. Eu não preciso falar, mas quando alguém lhe ver, alguém vai dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que as palavras do mundo testificam do caráter cristão que nós temos. É preciso exalar o perfume. Segundo, eu não posso, irmãos, esquecer desse personagem chamado Judas. Eu não posso dar ouvido às críticas de Judas. Judas era alguém que tinha tudo para dar certo. Segundo o psicólogo Augusto Cury, um dos bem renomados, em um dos seus livros, O Mestre Inesquecível, ele diz que Judas tinha tudo para dar certo. A personalidade dele se encaixava muito bem, sereno, alguém que não arrumava confusão, alguém que seguia realmente, entre aspas, a Cristo. Por 3 anos e meio ele ficou lá, mas quem tinha tudo para dar certo, deu errado. E quem tinha tudo para dar errado, foram os 11 que deram certo. Que coisa, né? Os 11 que eram inseguros, os 11 que eram precipitados como Pedro, os 11 que tomavam decisões rápidas e precipitadas,
foram os que deram certo. Então, Jesus queria tratar também de Judas, mas foi Judas quem não quis o tratamento de Jesus. Terceiro, o que flui do texto é: Jesus elogiou Maria e recebeu o seu presente generoso. Confira aí no texto. Jesus, porém, versículo 6, disse: deixai-a, para que molestais? Para que estão aperreando esta mulher? Deixe ela, porque ela fez boa obra. Há versões que diz ela fez boa coisa. No grego, a expressão aqui ela traz o significado de uma coisa boa, agradável e perfumada. Eita, glória a Deus, aleluia. O que nós estamos fazendo, irmãos, para Deus é bom. O que nós estamos fazendo para Deus é agradável. O que nós estamos fazendo para Deus sobe um perfume aromático às suas narinas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou correr para encerrar. A última pessoa que aparece no texto é o próprio Senhor Jesus. E ele aparece repreendendo os discípulos. E na sua repreensão, ele diz: deixa esta mulher. Foi o verso que eu li, o verso 6. Ela está fazendo uma boa coisa. Maria deu o que tinha de melhor. Eu preciso frisar, quando nós vimos a apresentar a Deus o nosso culto, nós precisamos trazer o melhor. Eu preciso apresentar-me diante de Deus com o meu melhor. O que ela tinha em mãos, ela apresentou diante de Jesus. Não olhou o preço, não olhou o tempo que juntou para comprar aquele perfume, mas ela trouxe o seu melhor. E ao trazer o seu melhor foi ao contrário de Judas. Enquanto Maria deu o melhor que tinha pela fé e com amor, Judas deu o seu pior, a incredulidade e o ódio. As estruturas emocionais de Judas estavam abaladas, mas não é porque as profecias falavam de um traidor que o traidor iria ser ele, mas ele escolheu aquilo. Quando estava à mesa, o próprio Jesus disse: um dentre nós é o diabo, e ele mesmo se manifestou. Não foi Jesus que disse, foi ele mesmo que se manifestou e disse: mestre, está falando de mim? Não foi Jesus que apontou para ele, foi ele quem se manifestou. Mestre, está falando de mim por acaso? Jesus disse: é você quem está dizendo. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus, diferente de nós, ele não aponta os erros de seu ninguém. Eu não estou aqui para apontar os seus erros. A Bíblia não está aqui para apontar os seus erros, mas ela está aqui para mostrar-nos o caminho a ser seguido. A opção é nossa, a opção é minha, a opção é sua. Se você quer ter uma vida de vitória, como muitos pregam, se você quer ter uma vida de bênção, se você quer ter uma vida edificada em Cristo, eu preciso desta palavra, e esta palavra me diz os princípios pelos quais devem nortear a minha vida. Maria deu o seu melhor para Jesus. Maria deu sacrificialmente. Maria buscou agradar o Senhor. Maria demonstrou o seu amor em tempo oportuno. Agora deixa eu abrir um parênteses para dizer a vocês uma coisa. A melhor coisa que nós temos é demonstrar o amor pelas pessoas que nós amamos, enquanto elas estão perto, enquanto elas estão vivas. Depois que morre, não adianta mandar flores, não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta nada disso. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta nada disso. Você deve
projetar e fazer o melhor para a pessoa que está ao seu lado enquanto ela está viva. Por isso que Jesus disse: eu nem sempre vou estar convosco, eu só estou convosco por um período de tempo, esse tempo vai passar. Ou seja, ela fez o que poderia fazer, o melhor que poderia fazer em um tempo oportuno. Faça o seu melhor. Às vezes a gente vai para sepultamentos e está lá os filhos chorando, angustiados, com cabisbaixo, mas quando você vai ver, enquanto a mãe estava em vida, não fez nada. Enquanto o pai estava vivo, não fez nada. Pelo contrário, quando chegar aquele dia, meu amado, não adianta fazer mais nada, você precisa fazer enquanto eles estão aqui com você. A Bíblia diz: se eu não amo o meu irmão que vejo, que estou trabalhando com ele, como eu posso amar a Deus que não o vejo? É impossível. Jesus estava dizendo: ela fez a melhor coisa no tempo preciso. Antes de eu morrer, ela fez o que lhe apraz. Porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Veja o verso 8. Ela fez o que podia, e eu digo, o melhor que ela podia. Há um convite de Deus para nós esta noite, a fazermos uma adoração sincera a Ele, sem véu, porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não há mais divisões, não há separações, não há nada que impeça você de adorar a Cristo com sinceridade. A palavra sinceridade quer dizer sem máscara, sem engano, sem dolo. Eu te convido esta noite a adorar o Cristo com uma adoração sincera, a quebrar o vaso de alabastro. Oh, glória a Deus. Você pode ficar de pé agora por alguns instantes. Você pode ficar de pé por alguns instantes. Eu sinto que a palavra de Deus me convida a uma adoração sincera. Não é quem está pregando, não é quem está falando, é a palavra de Deus que te convida a uma adoração sincera, a fazer o melhor, a fazer aquilo que você pode, a fazer aquilo que está em suas mãos. Hoje você não precisa quebrar, no lado literal, o vaso literalmente, mas eu preciso quebrar o meu coração. Eu preciso quebrantar a minha alma, eu preciso quebrantar a minha mente, eu preciso dizer para Jesus o quanto eu preciso dEle, o quanto Ele é necessário para o meu viver. Diga para Jesus o quanto Ele é necessário para o seu viver. Diga para Jesus que você precisa exalar o doce perfume do Espírito de Deus. Diga para Jesus que você precisa estar convicto das convicções cristãs e adorar ao Cristo ressurreto. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Arama surianda labaxéria. E abra o seu coração para Deus. E diga para Ele o quanto você precisa dEle. Não espere, não espere, não espere, não espere, não espere. Faça o seu próprio quebrantamento, faça o seu próprio culto de adoração. Eu sinto que Jesus está trabalhando neste lugar. Eu quero convidar, se tem alguém para aceitar a Cristo como Salvador, se tem alguém para entregar a sua vida a Jesus, hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento de você dar a Deus o melhor que você tem. Veja ao seu lado,
Já tem uma vida aqui para Jesus, é isso? Já tem alguém voltando para Jesus? A minha história foi escrita pelas mãos de Deus. O meu caminho foi traçado, foi Ele quem arquitetou. Ele me criou e me fez existir, e ainda no ventre da minha mãe me viu e de mim se agradou. Ah, eu sei que não mereço, mas foi o meu Deus